Hello guys, como vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui, né, com um vídeo completo, uma aula completa da matéria do at, in e on, porque eu sei que é uma matéria que muitos alunos têm dificuldade, tem até alunos que estão mais no avançado, estão no intermediário, ainda tem algumas questões, né, de dificuldade de quando que a gente usa essas três palavras, porque elas têm a mesma tradução, elas têm significados muito parecidos. Se a gente pesquisar, né, pela tradução, a gente pode achar que o at tem o significado de no, na, em, assim como o in e assim como o on. Então, parece que é tudo a mesma coisa, mas cada hora se usa um, né, porque no fundo não é tudo a mesma coisa. Então, é disso que eu quero falar com vocês hoje. Bom, a primeira coisa aqui é a gente lembrar, né, saber que essas três preposições, o at, o in e o on, os três podem ser utilizados tanto para falar de lugar quanto de tempo. Então, isso é importante porque as regrinhas vão sempre variar entre lugar ou tempo. O primeiro que a gente vai ver hoje aqui é o in, falando sobre lugar. Então, quando a gente tem o in, relativamente, né, falando sobre lugar, o sentido dele é sempre de inside, ou seja, dentro de algo. Então, o in é o prefixo dessa palavra inside, que quer dizer dentro. Então, ele vai ser utilizado antes de países, estados, cidades ou cômodos de casa, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês verem. Então, aqui, ó, 3 exemplos para vocês verem, né, o uso do in para falar de lugar. Então, aqui, ó, o festival, né, Rock in Rio, por isso que é in, porque Rio sendo o estado, né, a cidade ali, no caso. I'm in my room, então eu estou dentro, né, do cômodo, estou dentro do meu quarto. I live in Brazil. Então, aqui antes de um país. E por fim, mais um exemplo aqui, né? The book is in the box. Por que in the box? Porque ele está inside. Eu poderia também falar dessa forma, né? The book is inside of the box. Por quê? Porque ele está dentro, literalmente, da caixa. Bom, a gente vai falar agora aqui do on, né, para falar sobre lugar, que ele tem sempre o sentido de superfície. Então, diferentemente do in, que seria dentro, né, sentido de inside, o on tem sentido de superfície. O melhor exemplo é esse aqui, né, the books on the table, que as pessoas falam bastante, né, até quem não tem nenhum conhecimento praticamente em inglês, sabe essa frase, já ouviu essa frase. Então, ó, the book's on the table. Por quê? Porque ele está na superfície da mesa, ele não está dentro, está em cima, tá? Outro exemplo aqui, ó, put your glasses on. Então, seria mais ou menos, né, coloque os seus óculos, ou coloque os óculos. Por que on? Porque você vai colocar o óculos no seu rosto, na superfície do seu rosto, não dentro. Tá? Se eu falasse put your glasses in, não faria sentido, daria a impressão que estava dentro do seu rosto. Como está na superfície, put your glasses on. E por fim, a gente tem aqui o at, né, que a gente fala sobre lugares comuns. O que seria isso de lugares comuns? É meio que lugares que são conhecidos por todos. Lugares onde eu não preciso saber aonde fica, mas eu entendo o conceito. Exemplo, home. Né? Eu falo pra você, I'm at home. Eu estou em casa. Você não precisa saber se eu moro em apartment ou house. Em que rua eu moro, em que cidade. Você entende o conceito do que é home. Isso são lugares comuns. Eu até coloquei aqui uma listazinha, né, de todos os lugares que geralmente se usa com at, que seria at hospital, at the hospital, at home, at school, at college, at subway, airport, bank, church, market. Bom, nós temos aqui agora, né, as 3 preposições in, at, on, falando sobre tempo. Porque falar de tempo, a gente tem regrinhas diferentes. Vamos começar aqui pelo in. O in, ele é o tempo mais abrangente de todos. Tanto que eu coloquei aqui nesse desenho, ó, o in como sendo o círculo maior, porque ele é o tempo mais abrangente de todos. Aqui os exemplos, ó. A gente vai colocar o in para falar de década, ano, mês, período do dia, com exceção do night, que seria at night,
E estação do ano, então summer, winter, a gente usaria o in. Aqui, nós temos o on como sendo o equilíbrio, né, o meio entre o in e o at sendo mais específico. Bom, o on, a gente tem um pouco mais específico do que o in, né, um pouco menos abrangente, mas não tão específico quanto o at. Então, ele seria meio que a mistura do mês mais o dia, porque quando a gente fala o mês mais o dia, tem uma noção maior do que quando fala só o mês sozinho. E o on também sempre antes do dia da semana, tá? Sempre antes do dia da semana utilizaremos o on. E por fim, a gente tem aqui o at, que seria antes de horas exatas, então ele é antes de horário. Por isso que aqui no desenho eu fiz o at como menorzinho, porque ele é o mais específico de todos, quando a gente compara com o in e quando a gente compara ele com o on. Aqui um ótimo exemplo, né, que a gente pode ter entre o in e o on seria essa questão do aniversário, que a gente mostra aqui que no in, apenas o mês sozinho, então mais abrangente, menos específico, enquanto on, a gente vai misturar o mês com o dia, que é algo mais específico. Então, aqui, I was born in July, eu posso ter nascido em qualquer data de julho. On, I was born on July 10. Aqui é um pouco mais específico porque eu mostro que eu nasci no dia 10 de julho. Aqui, um exemplo muito bom aqui do at, tá? Misturando também com o in. Então, ó, I wake up at 8 in the morning. Então, aqui percebe que o at vem antes do 8, porque é horário específico, o at mais específico. In the morning, porque in the morning, a manhã toda pode ser qualquer horário da manhã, né? Amanhã a gente consideraria como vai da 1 da manhã até às 11 da manhã. Então, um período mais abrangente, por isso utilizamos o in. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos do at, tá? Que são todos tempos específicos, né? Períodos de tempo específicos. Então, nós temos aqui sunset, que é quando o sol se põe, sunrise, que é quando o sol nasce, midday, meio-dia, midnight, meia-noite. Esses dois aqui, entende-se que é porque o sol se põe e o sol nasceria, né, todos os dias no mesmo horário, sendo um período específico. E por fim aqui, essa questão do at tem muito sentido ligado a evento. Por exemplo, aqui quando a gente fala a seguinte frase, come to see me at my birthday. Esse at, antes do birthday, já mostra que isso daqui é a comemoração do aniversário, é um evento. Então, nem preciso utilizar birthday party. Eu utilizando o at, já mostra isso. Se eu digo, come to see me on my birthday, aí já é o sentido de o dia do meu aniversário mesmo, porque seria ligado a dia da semana. Outro exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum dizer on the weekend, on the weekend. Por quê? Porque acompanha a ideia de dia da semana, né? O sábado e o domingo são dias da semana. Então, a gente utilizaria o on. Enquanto no Reino Unido, né, o inglês britânico, entende-se que o weekend seria um evento. Então, por isso que utilizam, né, at the weekend. Porque, apesar de ser um dia da semana, no caso, 2 dias da semana, entende-se que o weekend é um evento. Então, tem essa diferenciação, on the weekend, at the weekend. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Essa foi uma aula aqui, eu tentei ser breve para não ficar muito cansativo, mas tentei abordar também todos os pontos, né, mais importantes aqui, dessas 3 preposições. E se você quiser conferir mais dicas como essa, é só seguir aqui a página do Inglês no Sofá. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. So,